Os Maias, um povo de mitos e mistérios. Há mais de 2000 anos construíram cidades gigantescas na selva da América Central. This was probably one of the greatest cities in the world. A tecnologia moderna revela hoje a verdadeira grandeza desta antiga civilização. Os Maias fundaram cidades prósperas, centros de comércio, cultura e ciência. Heute wissen wir, dass die Maya eine Schrift hatten, die so entwickelt war, dass sie damit jeden Aspekt ihrer Sprache darstellen konnten. Os Maias definiram padrões em astronomia e matemática. O seu lendário calendário é ainda hoje considerado uma obra-prima da matemática. A cada nova descoberta, os arqueólogos aproximam-se um pouco mais de decifrar o mistério dos Maias. Revelamos rituais cruéis, mas também uma das maiores descobertas da humanidade. Ohne die Maya hätten wir den Mais heute nicht. Durante muito tempo, o declínio da cultura maia foi um mistério. Hoje, os investigadores acreditam ter encontrado as razões para a sua queda. Filhos do Sol. Le'ekovo tialko bashbinku uchuk tulakron kushano tinoj aina yanti kanglo. No século IX, o mundo dos Maias está em declínio. Mas nas suas histórias, o seu legado continua vivo. Tene utsokil tinoj luma. Tinoj nolovo tumletiobe tumenta titong nochite yokokava tumene mako sakuin kelova utsekuba besti ma desi tusik noch nolova Yanin tsigwali titech biskushano uchi. Na floresta tropical da zona fronteiriça entre a Guatemala e o México, as colinas erguem-se entre o mar verdejante de folhas. O que parecem ser vulcões são, na realidade, pirâmides gigantescas. Testemunhos de uma velha metrópole. A cidade maia submersa de El Mirador. Para o arqueólogo americano Richard Hansen, explorar este mundo oculto tornou-se o trabalho de uma vida. And then on the horizon over here you see the pyramids of Mirador. A cidade submersa só pode ser alcançada por helicóptero. Hansen chegou aqui pela primeira vez como jovem estudante e fez uma descoberta revolucionária. Estas ruínas são muito mais antigas do que se pensava inicialmente. Os maias instalaram-se aqui no ano 1000 a.C. Hansen e a sua equipa de arqueólogos estão a investigar os restos mortais encontrados na antiga metrópole. La Danta, a pirâmide central, é um dos edifícios mais imponentes desta civilização primitiva. Segundo os cálculos de Hansen, é maior em volume do que a pirâmide de Quéops, no Egito. A construção de um tal templo foi um feito notável de força. Os maias não usam nenhum animal de tração. Não conhecem roda, nem roldana, nem ferramentas metálicas para trabalhar a pedra. Hansen calculou que cerca de 4.000 trabalhadores se dedicaram a construir a pirâmide, dia após dia, durante 30 anos. This building is by far the tallest pyramid in the Americas, the largest in volume in the world, and we calculate about 2.8 million cubic meters of fill in this building, hauled basket by basket, every rock hauled by human beings. Durante muito tempo, os investigadores só puderam estimar até onde a cidade afundada se estenderia. Os seus edifícios estão escondidos sob a vegetação da selva.
A moderna tecnologia laser permite um olhar por baixo do verde denso, tornando visíveis estruturas escondidas a olho nu. As imagens não mostram apenas pirâmides e palácios. Revelam também estruturas defensivas, socalcos para a agricultura e mesmo recintos para a criação de animais, bem como uma rede de caminhos e estradas que ligam El Mirador às cidades vizinhas. Hatian umuku. Beikinich ahau. Bintung tumento lenohot chumulo lubintie kanlo beiwit. Cerca de 800 a.C., El Mirador é um dos centros mais importantes do mundo maia. That's an incredible story of humanity. And I don't think there's any European cities at this period of time that would have even started to match. This was all before Rome. Rome became the superpower, of course, in the world. But at this period of time, this was probably one of the greatest cities in the world. El Mirador tem uma disposição semelhante à de muitas outras cidades maias. No centro encontram-se as praças públicas, com templos, pirâmide e palácios. Aqui os maias fazem o culto e sacrificam-se aos seus deuses em festins religiosos. Mais de 250 mil pessoas terão vivido em El Mirador, com outro 1 milhão na área circundante. É uma cidade-jardim, com plantações e pomares a perder de vista. Habitantes de todas as zonas acorrem à cidade para negociar. Os mercados são pontos de confluência de bens e serviços de todos os tipos. Os comerciantes apresentam os seus bens para venda, bem como os artesãos e camponeses das zonas vizinhas. You would have stonemasons and obsidian merchants and basalt merchants and shell merchants, all types of products that would have been available for trade and exchange. Artistas criam peças cerâmicas valiosas. Os fabricantes de armas exibem facas e machados feitos de obsidiana, um vidro vulcânico mais duro e afiado do que o aço. Moluscos, como a ostra espinhosa, são considerados um artigo de luxo, tal como as penas verdes de quetzal, usadas como um adorno para o cabelo. O verde é a cor da vida para os maias, e o verde jade é para eles como o ouro para nós. O pagamento é feito em grãos de cacau, um produto muito procurado e utilizado também como matéria-prima para a produção da bebida dos deuses, o cacau, ou chocolate, uma iguaria para a nobreza. So they had a complex system, a very complex economic and social system that allowed them a unique fluorescence that we don't find elsewhere in the Western Hemisphere. Os arqueólogos em El Mirador deparam-se sucessivamente com restos humanos dos maias. Os colegas de Hansen descobriram uma cavidade no chão de uma casa, possivelmente uma sepultura. Querem abri-la em conjunto, mas uma grande laje bloqueia o acesso. Será preciso muito cuidado ao removê-la. Which one? This one. There we go. There we go. There we go. It's loose. All right. Keep it up there. Keep it up there. Okay. Now, let's pull this one out. Keep that capstone there. That was close. Missão cumprida. Wait. Leave it out for just a minute. Um ser humano poderá ter estado enterrado nesta cavidade. Bunch of fallen stones. There's another side stone there. There's a full body. They mushed him in there. É uma grande descoberta.
Mais tarde, confirmar-se-á que um homem foi enterrado aqui. Os maias acreditam na vida após a morte. A alma do defunto desce ao submundo. Só depois de numerosas provas poderá ascender ao céu. Le Pixanovo usaram ichiltito. Sectio o canal yetele buso Jaikob matan Tusikop. Für die Maya war es wichtig, mit den Vorfahren in einem kontinuierlichen Austausch zu leben, mit ihnen Kontakt zu halten. Und das bedeutete, dass man die Vorfahren auch im eigenen Haus bestattete, also unter dem Fußboden des Wohnhauses. Man lebte also unmittelbar mit den sterblichen Überresten der Vorfahren zusammen und die Vorfahren waren keineswegs fernab, sondern sie waren omnipräsent. O esqueleto está apenas parcialmente preservado. Junto ao crânio encontra-se uma tigela com uma abertura no fundo. Estaria colocada sobre a face do defunto para que a sua alma pudesse entrar e sair através do buraco. Este achado revela informações sobre a vida cotidiana dos maias. That's a beautiful bowl. Correct. Got a lot of bone in it. Ao lado do cadáver, os investigadores encontram também uma tigela com pequenos ossos de dedos, possivelmente oferendas de familiares. Os sacrifícios de sangue não são invulgares entre os maias. Hansen também encontrou provas de rituais de automutilação noutras sepulturas, um sinal de uma ligação contínua com os mortos. The story that occurred here is fascinating because it lets us understand a whole new society buried in a tropical forest system that we had no idea 30 years ago that existed. Os arqueólogos examinaram também uma área com mais de 2.000 km², identificaram mais de 60.000 estruturas de edifícios nas terras baixas da Guatemala. Os novos dados mostram que esta região era muito mais densamente povoada do que se pensava anteriormente. É uma surpresa para os cientistas. Embora a floresta tropical pareça verde e luxuriante, a sua camada fértil de solo é fina e contém poucos nutrientes. Nirgendwo sonst auf der Welt hat es eine staatlich organisierte Gesellschaft gegeben, die in einem solchen offensichtlich lebenfeindlichen Umfeld entstanden ist und geblüht hat. No seu apogeu, Roma era tão grande como a região em torno de El Mirador. Mas para abastecer esta cidade com os seus milhões de habitantes, os romanos estão dependentes de entregas de cereais de províncias distantes como o Egito e o norte de África. Os maias, por outro lado, só podem consumir o que cresce nas suas proximidades. Durante muito tempo foi um mistério como terão conseguido cultivar no meio da floresta tropical e alimentar uma tal população. Os vestígios das suas culturas há muito que desapareceram sob o sol da selva. Os arqueólogos depararam-se também com uma pequena aldeia maia ao pé de um lago vulcânico, perto da capital de El Salvador. Este local de escavação é agora Património Mundial da Unesco. O tempo parece ter parado aqui, enterrado debaixo de metros de cinzas vulcânicas, conservando a vida cotidiana dos maias. Para as pessoas que outrora viveram aqui, foi uma tragédia. Para investigadores dos maias, como Michel Toledo, foi um golpe de sorte. Olla de Serén es una puerta para la investigación de la vida diaria de las comunidades. Este sitio generalmente es comparado con Pompeya. A erupção terá ocorrido num dia de fim de verão. Os habitantes seguem o seu trabalho diário habitual. No início, não atribuem qualquer importância ao barulho vindo da montanha próxima.
El volcán Loma Caldera está ubicado a 800 metros de donde nos encontramos actualmente. Es muy cercano, ¿verdad?, al sitio. En algunos puntos del sitio vamos a encontrar capas de ceniza de 3 metros y otras casi 7 metros de ceniza. O vapor de água vinha a ser libertado pela cratera de Loma há dias. Ligeiros tremores de terra abalam a área circundante. Nada de anormal para os habitantes. Os deuses salvaram-nos sempre de qualquer catástrofe. No creo que ellos estuvieran conscientes de que en algún momento una erupción iba a opacar toda su prosperidad. Ainda hoje, as erupções sucessivas do vulcão são claramente visíveis. Em 15 camadas, as cinzas assentaram sobre a aldeia maia e preservaram-na no tempo. Foi apenas por acaso que Roya de Serene foi descoberta em 1976 durante os trabalhos de escavação. Os achados arqueológicos tornam possível reconstruir parcialmente os acontecimentos desse dia. Las primeras unidades de ceniza que este volcán arrojó son muy finas y han conservado en su totalidad la mayor parte de restos arqueológicos, desde cerámicos, líticos hasta orgánicos. Era a época das colheitas. Os cientistas suspeitam que o vulcão terá entrado em erupção durante as horas da noite. Esa es una interpretación que él menciona que al momento previo a la erupción se estaba llevando a cabo una ceremonia relacionada con el cultivo, que también era probablemente que sea de noche. Entre outros objetos, os arqueólogos encontraram um cócar cerimonial com o crânio de um veado. Outros achados de ossos mostram que foi comida carne de veado antes da erupção. Seria um banquete ou uma cerimónia de súplica? De repente, o primeiro magma aquece a água do lago vulcânico. Um ligeiro tremor anuncia o desastre. A água da cratera vulcânica evapora de forma explosiva. O vulcão entra em erupção. Não há tempo para escapar. Um fluxo piroclástico de gás e cinzas vulcânicas desce a montanha e enterra tudo debaixo das suas brasas mortais. En un momento de esplendor, si lo quieren ver, tenía una buena vida y de repente cae esta erupción y toda su prosperidad se acaba. Entonces eso es un sentimiento triste también. O que aconteceu aos aldeões? Hasta el momento no hemos identificado restos humanos. Entonces, a lo mejor al lado sur del sitio podamos encontrar las personas que hayan huido y que no hayan podido sobrevivir. O que torna esta espécie de Pompeia tão especial são as descobertas vegetais, que mostram como os maias se sustentavam a si próprios. Ainda hoje são claramente visíveis os canteiros à volta dos edifícios, preservados pelas cinzas endurecidas que os cobriram como uma camada protetora. Onde outrora existiam plantas, formaram-se cavidades nas cinzas. Então,
Entonces perfectamente podemos tener la forma de lo que estuvo ahí y que obviamente por el calor y todo se desintegró, pero queda la forma de la planta como que tuviéramos un molde perfecto de lo que hubo ahí. Michelle Toledo enche as cavidades com gesso. Os moldes contam-nos o que era cultivado aqui em jardins e campos. Eis os restos de uma planta de milho. En el caso de Joya, es un cultivo sistematizado y el maíz era el principal producto para sobrevivir y la principal fuente de energía. Os investigadores encontraram milharais por toda a aldeia. Esta é uma espiga de milho, tal como era cultivada há 1500 anos, mais pequena do que as dos nossos supermercados de hoje, mas ainda reconhecível como sendo a sua antepassada. Leyash ishima ate ichil le shibalbao he tuna tal yunkowil katu hatalelumo yetelubat le shimo tiau patel hoko. Na mitologia maia, o milho é a dádiva dos deuses. Chamam-se a si próprios o povo do milho. Le yumo ba tumenta le novostie ishima yetelelo tumenta le winkliloa. Tene maconte ishimo. É o mito da criação dos maias. Mas a verdadeira origem do milho permaneceu um mistério durante muito tempo. Não há nenhuma planta na natureza que tenha propriedades semelhantes. O milho cultivado não se pode reproduzir sem a ajuda humana. Mesmo quando completamente maduras, as sementes não saem das espigas. É uma grande vantagem para os agricultores maias que podem colher o milho conforme necessário, transportá-lo e armazená-lo facilmente. As análises genéticas permitem reconstruir a evolução da cultura e documentam uma das maiores conquistas da domesticação pelo homem. O antepassado da planta do milho é o teossinte, uma erva selvagem. Os poucos grãos que produz quase não contêm nutrientes e são cobertos por uma casca dura e indigesta. Os primeiros agricultores da América Central utilizaram intuitivamente mutações aleatórias para criar milho comestível a partir da erva silvestre. Die ältesten Maiskolben, die wir kennen, die waren vielleicht so groß. Damit kann man noch keine Familie ernähren. Aber er wurde immer weiter gezüchtet. Und das ist ja das, was den Menschen eigentlich ausmacht, dass er diese Freudigkeit hat, zu testen und weiterzuentwickeln, was ist möglich. Só através da reprodução, o milho desenvolve as propriedades que o tornam o alimento mais bem-sucedido do mundo atualmente. Pode ser colhido apenas 3 meses após a sementeira. Nenhuma outra planta produz um rendimento tão elevado em tão pouco tempo. Ohne die Maya und ihre Vorgängerkulturen hätten wir den Mais heute nicht. Aber wir hätten nicht nur den Mais nicht, sondern sehr viele andere Kulturpflanzen. Ob das nun Kakao ist oder Avocados, ob das Tomaten sind oder Bohnen, Kürbisse, Chilis, die Liste ist sehr lang. Os campos dos antigos maias não eram monoculturas, como é frequentemente o caso hoje em dia. A fim de aumentar ainda mais os rendimentos da sua colheita, combinaram plantas no processo de sementeira que formam uma simbiose entre si. Milho, feijão, abóbora. O milho servia para ajudar o feijão a crescer. Os feijões produzem azoto, que libertam no solo e do qual o milho necessita para o seu crescimento. Finalmente, as folhas das abóboras protegem o solo de demasiado sol e chuva. Das macht eigentlich das Faszinierende an der Maya-Gesellschaft vom heutigen Kenntnisstand aus. Dieses Können, die Kompetenz, ihnen vor 1000, 1500 Jahren ohne chemische Dünger das alles zustande gebracht zu haben.
Os agricultores maias produzem alimentos em excesso e podem assim abastecer não só as suas próprias famílias, mas também a população das cidades. Der Mais war die Grundlage der Maya-Gesellschaft. Ohne den Maisanbau hätte die Maya-Gesellschaft nicht existieren können. Por volta da viragem do século, a área ocupada pelos maias estende-se do México à Guatemala e a El Salvador. Com a sobreprodução de alimentos, a população cresceu. Surgem cidades que se dedicam a um comércio ativo umas com as outras. Durante muito tempo, El Mirador é o centro deste mundo. É então que a história de sucesso de mais de 1000 anos é interrompida pela primeira vez. Nas ruínas de El Mirador, o arqueólogo Richard Hansen descobriu os vestígios do desaparecimento da cidade. Edifícios inacabados como esta pirâmide. They started building and stopped. This all happened about the time of Christ or shortly after, about 150 AD. And they left and walked away and never returned. The building was never finished. Mas o que levou os habitantes a abandonar El Mirador? Hansen acredita que terá sido a sobreexploração da natureza. What's evident from the archaeological data and from the data we managed to evaluate here is there was a massive deforestation. Os maias utilizavam madeira em enormes quantidades para os cada vez mais magníficos revestimentos de estuque das pirâmides e edifícios da cidade. Mas a produção de argamassa despende muita energia. A argamassa de estuque é produzida através da queima de calcário natural. É o fogo que provoca a decomposição da pedra em pó de cal. Para uma tonelada do cobiçado pó branco, é preciso queimar 5 toneladas de madeira. E os maias utilizam-no não só para rebocar os seus magníficos edifícios, mas também ruas e locais públicos. Este é o revestimento do chão de uma plataforma, ainda claramente visível 2500 anos mais tarde. You can see this thin layer that's about 3 to 4 centimeters thick. The floors are modest and very reasonable. Ao longo dos séculos, o revestimento do chão torna-se cada vez mais espesso. By the time of Christ, the average floor was 13 centimeters thick. They didn't need a floor that thick when they only needed one this thick. A tremendous waste of wood, tremendous waste of stone, tremendous waste of labor. Áreas florestais cada vez maiores são desmatadas para satisfazer as necessidades de estuque, com consequências fatais. A chuva inunda agora o solo descoberto. As sementes dos agricultores já não produzem qualquer colheita. Os habitantes de El Mirador destruíram a sua própria subsistência. Por volta do ano 150 d.C., os maias deixam a cidade e a floresta tropical voltou a engolir a outrora próspera metrópole. Encontraram um novo lar na área circundante e na costa. Surgem novos centros de poder. Ainda hoje, os restos dos seus magníficos edifícios testemunham um impressionante poder criativo dos maias nessa época. Foi o grande apogeu da cultura maia, uma união de grandes e pequenas cidades-estado. Durante 500 anos foram a civilização mais poderosa da América Central. Cerca de 15 milhões de maias vivem numa área com metade do tamanho da Alemanha, enquanto na altura havia apenas 2 milhões de habitantes na Alemanha. Zwischen 400 und 800 nach Christus war das die Region auf der Welt mit überhaupt der größten Bevölkerungskonzentration, die es damals gegeben hat.
é uma sociedade estritamente hierárquica. A população é constituída por escravos, camponeses, artesãos e comerciantes. Produzem alimentos e bens e devem trabalhar para os seus governantes sempre que necessário. À cabeça desta ordem social estão os deuses reis. Oferecem aos seus súbditos segurança, mas acima de tudo, apoio divino. Die Aufgabe der Könige ist es gewesen, Rituale durchzuführen. Das war die wichtigste Aufgabe. Man denkt immer, Könige müssen Politik machen, aber Rituale, das war die Politik. Dafür zu sorgen, dass die Götter rechtzeitig zu essen bekamen, dass sie ihre Opfergaben bekamen. Das waren Tätigkeiten, von denen die Maya glaubten, dass dadurch das Universum in seiner Existenz unterhalten würde. Nos palácios dos governantes, a exploração da vontade dos deuses é transformada em ciência. Os registros dos seus aspirantes a sacerdotes são consultados. São manuscritos que registram conhecimentos religiosos, mas também descobertas científicas e a história dos maias. Die Kodizes, die Bücher bieten uns einen Einblick in das Denken der Maya, in die Religion der Maya und in die Wissenschaft der Maya. Also hier gucken wir quasi in die Köpfe von Maya-Priestern und von Gelehrten hinein. Destes códices está agora guardado na Câmara do Tesouro da Biblioteca Estadual da Saxónia, documento de valor inestimável. Apenas 4 exemplares dos manuscritos maias são hoje conservados. Durante muito tempo, os investigadores pensaram que os maias utilizavam uma escrita pictográfica pura. Hoje sabemos que é uma escrita composta por caracteres de palavras e sílabas com os quais podiam captar até pensamentos complexos. Estão entre as 5 civilizações avançadas que desenvolveram a sua própria escrita. Sie müssen sich aber vorstellen, dass es eine ganz reiche Buchkultur gegeben hat und dass es Tausende, Zehntausende von Büchern gegeben haben muss. Wahrscheinlich hat jeder Palast, jeder König, jeder Priester über seine eigene Bibliothek verfügt. Muitos destes manuscritos iriam desaparecer com o fim dos maias. Os espanhóis queimaram a maior parte deles, considerando-a obra do diabo. Nikolai Grube é um dos poucos peritos no mundo que consegue ler a antiga escrita maia. O especialista traduziu o Códice de Dresden. Nahun Yashkin, Tsutsui Winikhab, Kimil Yukul Kapchen. Und das bedeutet, am Tag 11 Ahau, im Monat 10 Yashkin, wird es Tod und Erdbeben geben. O Códice de Dresden tornou-se mundialmente famoso por supostamente profetizar o fim do mundo na sua última página. Diz-se mesmo que os maias previram uma data concreta, 21 de dezembro de 2012. Os teóricos do fim dos tempos terão interpretado mal o Códice. Eigentlich erzählt uns der Kodex gar nichts über das Ende der Welt. Das ist Teil eines Kapitels, das sich mit der Vorhersage von Regenzeiten und von Fluten befasst. Nun, tatsächlich gibt es keine Prophezeiung, die sich auf das Jahr 2012 bezieht. Für die Maya war 2012 ganz einfach der Übergang von einer Kalenderperiode auf die nächste. No entanto, o Códice continua a ser uma fonte inestimável de conhecimento. Permitiu aos investigadores decifrar pela primeira vez o sistema numérico único dos maias, que calculavam já com o zero, apresentado sob a forma de uma concha. Die Maya waren wahrscheinlich das erste Volk auf der Welt, die erste Zivilisation auf der Welt, die ein Schriftzeichen für die Null erfunden hat, die überhaupt die Idee für die Null erfunden hatten. O zero é uma das maiores invenções da humanidade. Sem ele, os complexos processos informáticos seriam impossíveis. A nossa vida moderna seria inimaginável. Nem os antigos gregos, nem os romanos o conheciam. Na Europa, os matemáticos começaram a calcular com o zero no século XII. Os conhecimentos matemáticos dos maias ajudam-nos nas suas observações astronómicas. Calculam com precisão o curso dos planetas e cometas e prevêem outros fenómenos celestes sem o auxílio do telescópio. Na sala de projeção da Biblioteca do Estado, Nikolai Grube trabalha com um facsímil do Códice de Dresden. Era um manual, provavelmente de um sacerdote,
no qual eram registados importantes fenómenos celestiais. Für die Maya waren diese astronomischen Daten so wichtig, weil sie eben in den Himmelskörpern Götter erkannten und aus den Bewegungen der Götter herauslesen konnten, mit welchem Schicksal sie zu rechnen hatten. Para se poderem orientar, os astrônomos maias também se servem das constelações, embora muitas vezes diferentes das que conhecemos. Desta forma, mantêm-se a par dos caprichos dos seus vários deuses. Diese Seite, die ist Teil einer Tafel, die sich mit Vorhersagen zum Planeten Venus befasst. Denn die Venus war ein Kriegsgott. Und je nachdem, wo sich die Venus am Himmel befand, waren die Tage gut oder ungünstig, um Kriege zu beginnen und die Nachbarn zu besiegen. Para registarem o curso do tempo, os maias utilizavam vários calendários. O seu calendário é o Hab, utilizado para dividir o ano solar. Tal como o nosso, este calendário tem 365 dias. Contudo, os maias calcularam o ano solar com precisão de 1 milésimo. O ano religioso dos maias tem 260 dias. Isto resulta da combinação de 20 nomes de dias e 13 números, que os maias consideravam como números sagrados. Os diferentes calendários entrelaçam-se como engrenagens. Com a sua ajuda, os sacerdotes determinam os dias para rituais importantes. Seguir as instruções religiosas do calendário é um dever sagrado. Os reis devem dar um bom exemplo. Muitas vezes, os governantes têm de se submeter a rituais tortuosos. Segundo a crença maia, o sangue é a sede da alma e a fonte da sua vitalidade. E o sangue real é precioso. Eines der wesentlichen Elemente der Maya-Religion ist die Vorstellung eines latenten Gleichgewichts. Das heißt, die Götter können uns etwas geben, wie Regen und Fruchtbarkeit und Maispflanzen und Wachstum. Aber das geht natürlich nur in der Vorstellung der Maya, wenn wir den Göttern eben auch etwas übergeben. Sacrifício particularmente marcante é a perfuração do próprio pênis com um ferrão de raia. As drogas ajudam os reis a aliviar a dor. O sangue real, essência vital do ventre fértil do governante, é recolhido com tiras de papel, que são depois queimadas. As suas cinzas serão alimento para os deuses. Das Blutopfer unter Maya-Herrschern bedeutete, dass man in einem wichtigen Moment das Beste, was man hatte, ja, seine eigene Lebenskraft den Göttern gab, um Unterstützung zu bitten. Os reis sabem como fazer uma demonstração eficaz da sua proximidade com os deuses para com o seu povo. A pirâmide de Kukulcán, em Chichén Itzá, no México, é talvez o mais famoso edifício maia e uma obra-prima da arquitetura. A pirâmide é construída de tal forma que 2 vezes por ano é possível ver um espetáculo espantoso. Sempre nos equinócios da primavera e outono, a sombra do sol, ao entardecer, parece criar um corpo de cobra que desliza pela pirâmide. Ainda hoje, milhares de visitantes reúnem-se para testemunhar esta ilusão muito especial. São 45 minutos mágicos que refletem toda a capacidade dos astrónomos e arquitetos maias. Könige, die Bewegung von Himmelskörpern vorhersagen konnten, bewiesen dadurch natürlich, dass sie über eine besondere Beziehung zu diesen Gestirnen und den Göttern verfügten. Das war ein Machtinstrument. Damit konnten sie ihre Macht legitimieren. Os eclipses solares e lunares são um espetáculo especial para os maias, um prenúncio de desastre. Quando o céu escurece em pleno dia, os sacrifícios humanos, na sua maioria de prisioneiros de guerra, servem para evitar o perigo iminente.
Estas são também demonstrações perfeitas de poder que ajudam os governantes a assegurar a sua posição dominante perante o povo. Mas esta ordem, aparentemente dada por Deus, irá ser abalada. A partir do século IX d.C., a maior parte das metrópoles maias cairão em poucas décadas. Der Kollaps der Maya-Kultur gehört noch zu den ganz großen und spannenden Fragen der Maya-Archäologie oder der Archäologie überhaupt. Was hat dazu geführt, dass diese große Kultur und dass diese vielen Hunderte von Städten aufgegeben worden sind? Diese Frage stellen wir uns immer wieder. Há muito que os investigadores suspeitam que as alterações climáticas podem ter contribuído para o declínio da civilização maia. A fim de reconstituir as flutuações desta época, os peritos utilizam amostras de solo. Os depósitos sedimentares são a memória da natureza. As amostras de solo provam-no. O povo maia foi repetidamente atingido por secas severas. As camadas brilhantes indicam fases de grande escassez de água. Desenvolvem-se quando as águas secam e se formam depósitos de sal. Os cientistas estimam que a precipitação desceu pelo menos 50% durante este período. Se ven una serie de estos eventos y hacia el siglo VIII y IX parece ser que ocurren con mayor severidad en la región, que son más fuertes y más prolongados, lo que probablemente tuvo un efecto directo en la actividad agrícola de los mayas. O desespero terá sido grande. A água já era escassa na península da Yucatán. Não há rios. Quando a chuva cai, infiltra-se rapidamente no subsolo calcário poroso. Durante este tempo, muitos maias terão deixado as suas povoações em busca de regiões com mais água. A última esperança são muitas vezes os cenotes, dolinas cheias de água, os únicos grandes recursos hídricos naturais da península. Durante muito tempo, os investigadores não prestaram muita atenção a estes cenotes, que agora são sistematicamente explorados por mergulhadores. Estes são os acessos a um sistema de grutas subaquáticas que se formou no leito rochoso da península da Yucatán ao longo de milhões de anos. Os segredos que estas grutas subaquáticas agora revelam dão também aos investigadores uma visão profunda das circunstâncias chocantes que levaram à queda dos maias. O arqueólogo Guilhermo de Anda dedica-se ao estudo deste mundo subaquático. Uma das descobertas mais espetaculares de Anda foi feita em 2002. Agora, ele está de regresso ao local. A entrada é feita através de uma quinta abandonada. Os agricultores da zona acreditam que a abertura era um velho poço do período maia. Mas de Anda reconhece o seu verdadeiro significado. Sí, mira, aquí está un pequeño croquis de este lugar, más o menos con sus orientaciones. Este es el norte. Estamos sobre un basamento que tiene 4 accesos, muy al estilo prehispánico. De Anda suspeita que se trata de facto de um complexo de altares maias. A orientação das aberturas de acordo com os 4 pontos cardeais é uma indicação de que o local serviu para fins religiosos e a abertura no terreno foi vista como um acesso ao submundo maia. Para os maias, os cenotes não são apenas reservatórios naturais de água. São também onde viverá o deus da chuva, Sha'ak, a quem prestam homenagem com presentes valiosos, joias e incenso. Mas em tempos de necessidade, provavelmente não é suficiente. No fundo da gruta, De Anda e os seus colegas já descobriram relíquias da era maia, às quais querem agora dar outra análise.
I don't cease to be amazed when I am here. This cenote, it's magical. Cada mergulho é uma nova aventura. A luz natural não chega a estas profundidades. And there's even more than cows here. Provavelmente, o animal caiu no cenote em busca de água. Even moving so slowly, there's a lot of silt already. Um feixe de luz revela o primeiro crânio humano. This is one of the best discoveries I have ever made. De Anda encontrou mais vítimas no fundo da gruta. Apresentam vestígios de mutilação ritual. Muitas delas devem remontar ao fim da Era Maia. It's sometimes sad. I wonder what this skull is telling us. What this person did when it was alive. Há crianças entre os mortos. No final, os maias sacrificaram a coisa mais preciosa que possuíam para apaziguar o deus da chuva. Mas o seu sacrifício não surtiu qualquer efeito. As secas prolongaram-se por mais de um século. Yo creo que de lo que podemos aprender de lo que estamos investigando es que los cambios climáticos han sido determinantes en el desarrollo de las grandes civilizaciones. El caso de los mayas, por supuesto que no es la excepción. A mudança climática não foi a única razão para o desaparecimento dos maias. Este foi um período de grandes convulsões políticas. Lenohochumo, Chenku Tuku Lob, Yetel, Teti, Tenetin Kustale Balo, Tene Palilem Timeya, Chenohochnaho, Tene Hachkim Peskimbal, Yetelin Kap. No século IX, a nobreza e os governantes ainda vivem nos seus palácios no luxo habitual, ignorando que o seu mundo está à beira da destruição. Mas as guerras entre si destroem um equilíbrio frágil. A ordem instituída desmorona-se. Eine Art von Machtvakuum entstand. Und in dieses Machtvakuum stießen dann zahlreiche kleinere Städte und kleinere Fürstentümer. Und es kam zu einer Eskalation von Gewalt und von Kriegen, die dann den Beginn des Endes der klassischen Maya-Kultur einläuteten. A cultura maia afunda-se na guerra, no caos, no tumulto. O antigo pacto entre os deuses reis e o seu povo é quebrado. Tinha sido o fundamento de uma civilização avançada bem-sucedida durante muitos séculos. Os reis são derrubados, famílias principescas são expulsas dos seus lugares de poder. É uma guerra civil na terra dos maias. Sem os seus líderes políticos, responsáveis pela manutenção das infraestruturas e do abastecimento de água, muitas cidades-estado maias estão condenadas. Os maias abandonam as suas cidades em todas as terras baixas da península da Yucatán. É o fim de uma civilização que governou a América Central durante quase 2000 anos. A selva recupera o seu território. As poucas cidades que sobreviveram à queda são mais tarde destruídas pelos invasores espanhóis. Untergegangen ist ein politisches System, das System der Gottkönigtümer, das sind die Städte, aber die Menschen, die diese Kultur getragen haben, die Bauern, die haben weitergelebt.
Os sobreviventes deste colapso transmitem as suas memórias aos seus descendentes. As esplendorosas cidades dos maias podem ter perecido, mas o seu povo ainda existe. Mais de 6 milhões de maias vivem ainda no México e noutros países da América Central, recordando a sua importante herança. Was mich an den Maya so fasziniert, ist diese Kontinuität von der vorspanischen Zeit bis in die Gegenwart. Und das unterscheidet die Maya auch von anderen alten Kulturen, etwa von den Römern oder von den Ägyptern, weil sich viele Lebensformen bis in die Gegenwart erhalten haben. As grandes cidades dos antigos maias são ainda testemunho do poder criativo e das conquistas culturais desta antiga cultura.